Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo, onde nesse vídeo, nessa aula, nós abordaremos o tema colorimetria. Bom, prepare aí papel, caneta para a gente estudar um pouco e se aprofundar um pouco mais nesse assunto tão importante que é colorimetria, as soluções na área da colorimetria. E para você que já é distribuidor, vendedor há algum tempo, sabe que aqui é onde você é mais acionado. É interessante pensar que quando um cabeleireiro entra em apuros, entra numa situação difícil, a primeira pessoa que ele lembra é do vendedor. Como pode, né? Às vezes o cabeleireiro precisa recorrer ao vendedor por falta de conhecimento, por não entender muito bem como funcionam, como se deve usar cada produto. Bom, acaba trazendo então para nós uma grande oportunidade. Todo conhecimento que você tiver sobre colorimetria te ajudará a atender melhor e oferecer mais soluções aos profissionais cabeleireiros. Vamos entender um pouco mais quais são as nossas demandas, as nossas soluções para a área da colorimetria. Vamos lá. A área da colorimetria, a nossa linha TrueColor, oferece uma gama de soluções quando o assunto é colorimetria. E vamos entender produto a produto para que você então tenha mais qualidade no seu atendimento. O primeiro produto que nós vamos falar é sobre a coloração permanente. Bom, quando você abre uma tabela de cores, você encontrará aqui uma série de cores. E nós estamos falando então da coloração permanente. A coloração permanente, nós usamos ela na proporção 1:1,5, com um AX de escolha da cliente. Então, a cliente escolhe a cor desejada, escolhe o oxidante adequado para se usar e usa na proporção 1:1,5, ou seja, uma parte de coloração para uma parte e meia do oxidante escolhido. E como você sabe, na tabela de cores nós temos inúmeras cores e nós representamos essas cores não apenas por não apenas por nome, mas principalmente por número. Você com certeza quando chega no salão ouve a cliente pedindo as cores por números. E eu sei que você que já está há mais tempo entende muito bem essas nomenclaturas, a numerologia das cores. Mas, para porventura você que está chegando agora, nós vamos dar uma repassada breve, mas muito objetiva, quando o assunto é que número é que cor. Vamos ao quadro para entendermos um pouco mais sobre isso. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor sobre essa numerologia, o número das cores. As cores possuem, em geral, 2 ou até 3 números. O primeiro número da cor se refere à altura de tom. Nos diz se essa cor é clara ou escura. Por exemplo, a cor 1 é preto, a cor 10, louro claríssimo. Então, quanto maior o número, mais clara é a cor. O primeiro número depois do ponto, ou o segundo número geral, se trata da nuance principal. E na sequência nós temos a nuance secundária. O que é nuance principal ou nuance secundária? Nuance é o que nós adicionamos à cor. Por exemplo, eu posso ter a cor 5. 5 na altura de tom é castanho claro. E a nuance, posso ter a nuance 3, por exemplo. A nuance 3 é dourado. Então 5.3 me faz um castanho claro dourado. Vamos à seguinte lógica. Quando o assunto é altura de tom, nós temos 1 para preto. O 2 não tem, tá bom? Que seria um castanho escuríssimo, mas a cosmetologia nem fabrica. 3 nós temos o castanho escuro. O 4 nós temos o castanho médio, ou só castanho, ou ainda castanho natural. Nós temos o 5, que é o castanho claro. E aí a partir daqui vem o 6, que começa a série dos loiros.
loiro escuro. 7, loiro médio ou loiro natural, ou simplesmente loiro. 8, que é o loiro claro. O 9, que é o loiro muito claro. E nós temos o 10, que é o loiro claríssimo. Ok? Então, na primeira coluna sobre a altura de tom, são essas as cores que podem surgir. Preto, castanho escuro, médio, claro, louro escuro, médio, claro, loiro muito claro e loiro claríssimo. E sobre as nuances, eu vou escrever a nuance, vou escrever ela aqui, ó, que daí a gente vai conseguir fazer um exercício. Sobre nuances, nós temos as seguintes nuances. Ponto 1, que é cinza. Ponto 2, que é irisado ou violeta. Ponto 3, que é dourado, como nós vimos no exemplo acima. Ponto 4, que é cobre ou acobreado. Ponto 5, que pode ser mogno ou acaju, vamos chamar aqui de acaju. Ponto 6, que é vermelho. Ponto 7, que é marrom. E aí nós temos nos casos de mix, o ponto 11, que é azul, da Pratic Pro, e o ponto 13, que é verde. Ok? Salva então essas informações sobre a altura de tom e sobre nuances. E agora eu quero fazer com vocês aqui no meio do quadro alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. Considerando que nós tenhamos então isso aqui, nós vamos colocar aqui do ladinho da tela para você fazer alguns exercícios comigo, ok? Então você vai ver agora na primeira coluna aparecendo para você a altura de tom do 1 ao 10 e também as nuances, ok? Então vamos agora para exercícios para memorização. Vamos lá. Olhando então para essa tabela ao lado, eu quero que você me diga quais são essas cores. Por exemplo, a cor 6.0. 6 na altura de tom é louro escuro. 0 é o quê? Na tabela você vai perceber que 0 é natural. Então, se eu tenho louro escuro natural, quer dizer que eu tenho um louro escuro base, ou seja, sem adição de nuance nenhuma, tá bom? E se eu tiver a cor 6.1, que cor eu tenho? Qual é a altura de tom? Louro escuro. Louro escuro o quê? Que nuance que é a ponto 1? Louro escuro acinzentado. Sendo assim, aqui eu tenho um louro escuro acinzentado. E que cor seria essa cor? 5.1. Qual é a altura de tom? Castanho claro. Castanho claro o quê? Acinzentado. Está conseguindo pegar a dinâmica do exercício? Vamos agora melhorar então essa compreensão. Que cor seria essa aqui? 6. Altura de tom, louro escuro. O 3 como nuance é dourado. Então nós temos louro escuro, dourado. Que cor seria essa? Louro escuro, dourado e a nuance ponto 4 é o quê? Acobreado. Quando nós temos dois números assim depois do ponto, o que significa? Lembram que minha nuance principal é dourada e minha nuance secundária é acobreada. Ou seja, nessa cor eu tenho um louro escuro, mais dourado e menos acobreado. Qual é a diferença dessa cor para essa cor? As duas cores são louro escuro? Sim. As duas cores têm dourado? Sim. As duas cores têm acobreado? Sim. A diferença é que na cor de cima eu tenho louro escuro, mais dourado e menos acobreado. E na cor de baixo isso se inverte. Eu tenho um louro escuro mais acobreado e menos dourado. Ou seja, das duas cores, a cor 1
e a cor 2. Qual cor tem mais dourado? A cor 1. E qual cor tem mais acobreado? A cor 2. Conseguiu entender essa dinâmica? Nuance principal é a nuance que mais aparece. Nuance secundária é a nuance que menos aparece. Ok. E que cor seria essa daqui, ó? 633. Que cor seria essa? Vamos ler comigo? Vamos lá. Louro escuro, dourado, dourado. Louro escuro, dourado, dourado. Ou seja, tanto a nuance principal como a nuance secundária possui dourado. Como nós chamamos essa cor? Louro escuro, dourado, intenso. Porque nós estamos intensificando uma dose de dourado. Você está muito acostumado com essa nomenclatura nessa cor, que é louro escuro, vermelho intenso, ou vermelho vermelho. Então, quando eu duplico um reflexo, nós estamos intensificando esse reflexo. Conseguiu entender até aqui? Então, eu posso ter uma cor base, ou seja, ponto zero. Posso ter uma cor com uma nuance só, que pode ser cinza, pode ser dourado. E posso ter uma cor com duas nuances. Lembrando que a nuance que vem primeiro, que é a nuance secundária, é uma nuance com quantidade maior do que a segunda. Por exemplo, nesse caso, louro escuro, dourado, acobreado. Louro escuro, acobreado, dourado. Ou nesse caso, louro escuro, dourado, dourado, com duas doses de dourado. Como nós chamamos? Louro escuro, dourado intenso. Como é o caso do 666, que é o louro escuro, vermelho intenso. Conseguiu compreender até aqui? Pode parecer difícil para você que é iniciante, mas com um pouco de exercício você perceberá que é muito simples. Basta decorar então a altura de tom, que vai do 1 ao 10, 1 sendo preto, 10 como louro claríssimo, como você está vendo na tabela, e também decorar as nuances, que ponto 0 é natural, que ponto 1 é cinza, que ponto 2 é irisado, que ponto 3 é dourado, ponto 4 cobre, ponto 5 é caju, ponto 6 vermelho, ponto 7 marrom. E, além disso, temos também a questão do mix, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Conseguiu entender essa dinâmica? Entendido até aqui, eu quero passar dois exercícios interessantes para vocês. Que cor é essa? 9.2. Vamos na tabela? Loiro muito claro, irisado. E que cor é essa? 9.02. Vamos lá? Loiro muito claro. O que é o 0? Natural, irisado. O que isso significa? Qual dessas duas cores tem mais violeta? A de cima ou a de baixo? A de cima, porque a de cima tem o violeta como nuance principal. Já na de baixo, a empresa pensou o quê? Não quero colocar tanto violeta, eu quero um violeta mais suave. Então eu vou deixar a nuance principal natural, sem adição, e colocar apenas o violeta como nuance secundária. Como a gente poderia fazer a leitura? Assim como aqui nós estamos falando de vermelho intenso, aqui nós estaremos falando de violeta ou irisado suave. Ok? Inclusive nós temos essa cor, 902. Se alguém te perguntar qual a diferença do 902 para o 92, no 902 o violeta, o irisado, está como nuance secundária, ou seja, é mais suave. Ok? Entendido até aqui? Até aqui tudo segue uma regra lógica e matemática, com apenas uma exceção. E aqui eu vou até mudar a cor da caneta para que você grave essa exceção. Que exceção é essa? Qual é a cor que eu estou colocando aqui? Ó? Que cor é essa? 5.0. Castanho claro, natural, ou seja, castanho claro base. Que cor é essa? 5.2. Castanho claro, irisado ou violeta. Vamos chamar de irisado. Castanho claro, irisado. Que cor que é essa? 5.22. Castanho claro, violeta ou irisado, intenso. Certo? Porque é violeta, violeta. E que cor é essa?
A princípio, seguindo a lógica, você vai ter na mente castanho claro, irisado ou violeta, natural, porque 0 é natural. Não, aqui nós temos uma exceção. Todas as vezes que você ver o 0 depois de uma nuance, perceba que aqui não está depois da nuance, ele está depois do ponto. Quando ele está assim na sequência depois do ponto, significa que é natural, seguindo a regra geral. Quando ele vem depois de uma nuance principal, ele está intensificando. Ou seja, 5,20 é exatamente a mesma coisa que 5,22. Ok? Por isso que o 5,20, o 4,20, que inclusive é uma cor que a gente tem, é uma cor tão roxa, tão violeta, porque nós estamos falando de dupla dose de violeta. Ou seja, 4,20 é a mesma coisa que 4,22. Se eu tivesse, por exemplo, a cor 6,60, seria a mesma coisa que o 666, ok? Essa é a nossa única exceção. Enfim, se você se dedicar a estudar um pouco e a decorar essas pequenas diferenças de número, você com certeza se habituará a lidar com o cliente com essa linguagem mais profissional. O que eu quero que você entenda de maneira mais precisa é que a altura do tom é o primeiro número, que está aqui, ó, de 1 a 10, ok? Nuance principal é o primeiro número que aparece. Vou até acrescentar aqui o 0, que o 0 não está aqui, ó. Ponto 0 é natural. Então, se lembrar que a primeira nuance é a nuance principal e que a segunda nuance é a nuance secundária. Ok? A nuance pode ser tanto natural, como cinza, como irisado, como dourado, enfim, de acordo com a nomenclatura. E aí, nesses exercícios, você pode melhorar a sua compreensão sobre a tabela de cores e entender mais os números. Ok? Vamos dar sequência? Voltamos então aos produtos. Depois dessa compreensão do quadro, vai ficar muito mais fácil de você entender a nossa tabela de cores. Por exemplo, com a série natural, que é a série ponto 0, a série acinzentada, que é a série ponto 1, a série irisada, que é a série violeta, nós temos a série dourada, que é a série ponto 3, né? No caso aqui o irisado, a série ponto 2, a série beges, com a mistura de cinza com o dourado, criando então a série bege, a cor cobre, que é o ponto 4, no caso aqui ponto 44, porque é intenso. Nós temos as séries marrons, que é a série ponto 7, marrons acinzentados, que tem 7 e tem 1. Nós temos também a série de vermelhos, que tem 6, tem 5 de nuance, que no caso é a caju, vermelho. Nós temos também os violetas, o 4,20 e o 5,20. Se lembre, 5,20 é igual a 5,22, 4,20 igual a 4,22. E aí depois nós temos super clareadores, que é um produto que nós vamos falar daqui a pouquinho. A princípio, eu quero que você entenda que a coloração permanente é essa coloração que se lê dessa forma e nós trabalhamos ela na proporção 1 para 1,5, ok? Vamos falar agora dos vermelhos especiais. Vermelhos especiais são essas 3 cores que estão aqui, somados à coloração que ainda não está nessa tabela, que é a 6252. Que é o nosso marsala, nossa coloração especial marsala. A série vermelhos especiais possui 4 números, porque sofreu uma adição a mais de nuance. Então são cores bem vermelhas, com muita pigmentação, para conseguirem então essa cor diferenciada. Como é o caso de todos esses vermelhos especiais, o 5562, que é o vermelho amora, também o 6646, que é o vermelho cereja, e o 7744, que é o vermelho super intenso, além da cor marsala já mencionada, que é a cor 5262. Além disso, nós temos também na nossa tabela os super clareadores e os 00S. Os super clareadores têm uma numeração também um pouco diferente. Percebam que a altura de tom não é 10, mas é 12, é o 12.11 e o 12.89. E o que isso significa? Porque a cor não ia até o 10, porque agora eu tenho uma coloração que começa com 12. Todas as vezes que você ver uma coloração que começa com 12, 15, 20, dependendo da marca que você vê, se trata de um produto super clareador. O que é um super clareador? O super clareador é uma coloração permanente
com mais amônia do que uma coloração permanente convencional, oferecendo a esse produto um poder maior de clareamento. Ou seja, se com uma coloração permanente nós conseguimos clarear até 4 tons sem descoloração, com um superclareador você consegue ir até 5 tons. O superclareador então permite você ter um poder maior de clareamento em cabelos virgens com a coloração, ok? E o 00S. O 00S é um buster de clareamento, um produto que, ao adicionar em uma coloração, você praticamente transforma ela num super clareador, aumentando também o poder de clareamento dessa coloração. Então, quando você desejar, quando o cabeleireiro desejar ter na coloração um poder maior de clareamento, você poderá usar a adição do buster do 00S, ok? Bom, nós temos também os mixtons, ou seja, vamos ao quadro para que nós compreendamos também mais alguns detalhes sobre o mix. Vamos lá? Vamos voltar à ideia da numerologia, dos números das cores. Que cor é essa? 7.3. Loiro médio ou loiro natural, dourado. E que cor é essa? 7.1. Louro natural, louro médio, acinzentado. E que cor é essa? 0.1. Qual é a altura de tom? 0. Não tem. E qual é a nuance? Cinza. O que é isso? Um mix. O mix é então um produto de nuance pura, para você adicionar a coloração que você desejar. Ou seja, nós temos os nossos mix 0.1, que é o cinza ou grafite, como você preferir chamar. Nós temos o 0.2, que é o violeta ou irisado, se você preferir chamar. Nós temos o 0.6, que é o mix vermelho. Além dos mix 0.11, que é o azul, e o mix 0.13, que é o verde. Sendo assim, com essas numerações, nós estamos falando dos nossos mix. Nós temos o mix cinza, o mix violeta, o mix vermelho, além dos mix azul e verde, nos dando possibilidade de adicionar nuance a alguma coloração já existente. Eu posso fazer isso tanto numa cor base, tem um 5.0, eu queria um 5.1 acinzentado, você pode adicionar cinza a essa mistura, como adicionar também a qualquer outra coloração já existente. Suponhamos que você já tenha um marrom, um 4.7, por exemplo. Eu tenho 4.7, só que eu queria um marrom mais frio, mais acinzentado. Basta adicionar um pouco de cinza. Você, como distribuidor, como vendedor, não tem necessariamente a necessidade de dominar todas as técnicas da colorimetria. É importante que você saiba apenas que o mix não se usa puro. Ele sempre vai ser adicionado a uma coloração. Porque às vezes a pessoa olha, por exemplo, esse roxo e fala, nossa, que roxo bonito, e quer aplicar ele puro. Não funciona. Você precisa misturar na coloração para isso ter um bom resultado. Lembrando sempre de primeiro colocar um mix na coloração, diluir o mix na coloração, para só depois adicionar o oxidante, a água oxigenada, para que você então tenha uma diluição perfeita e não corra nenhum risco de manchas ou coisas parecidas. Ok? Então, vamos continuar a nossa aula de colorimetria. Bom, finalizando a compreensão sobre o mix, vamos agora falar sobre a série Special Plus ou Special Plus, como você preferir. Falando da nossa série de tonalizantes, que já temos 2 nessa tabela, mais os tonalizantes, lançamentos que nós vamos falar num outro momento. Nós temos então essa série que nós chamamos de Milkshake, o Special Plus, com as cores 902 e 911. Essas cores são específicas para matização de mechas, porque não oferecem risco de abrir a cor de fundo. Vocês perceberão que muitos cabeleireiros vão matizar mechas com coloração permanente ou mesmo com super clareadores,
o que não é recomendado, já que esses produtos oferecem risco de clareamento. Ou seja, o cabeleireiro aplica o produto para fazer a matização das mechas e acaba clareando um pouco da cor natural, a cor que está no fundo das mechas, o que gera um resultado extremamente insatisfatório. Por isso que existem os tonalizantes, os produtos que conseguem tonalizar as mechas sem oferecer risco de clareamento. O que muda? Que a série Special Plus, a série de tonalizantes, é usada com oxidante de 5 ou de 6 volumes e você pode deixar uma pausa de 20 minutos. A proporção de mistura é 1:2, assim como no superclareador. No superclareador nós não falamos de mistura, né? Então o superclareador também é 1:2, só que o superclareador sempre com AX de 40 volumes, ok? Então a série Special Plus é uma série dedicada à matização, à tonalização das mechas, sendo usada com o nosso AX de 6 volumes ou, se o cabeleireiro preferir, o AX de 5 volumes que nós falamos daqui a pouquinho. Tá bom? Assim fecha a nossa compreensão geral da tabela de cores. E se você estiver perguntando o que é esses adesivinhos, essas bolinhas nas tabelas, são as cores que nós temos disponíveis em tonalizantes que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, além de todo esse mix de cores, nós temos também os nossos oxidantes, que tem aloe vera, óleo de argan, macadâmia e possuem as embalagens coloridas, que facilitam a identificação durante o uso, AX de 10, 20, 30 e 40 volumes. Além disso, nós temos os tonalizantes, os oxidantes especiais de 5, 6 e 35 volumes. O que esses oxidantes têm especial? Primeiro, um blend de silicones especiais que os deixam mais ricos em tratamento. Isso nós temos nesses 3 oxidantes, no de 5, 6 e 35 volumes. Com exceção do de 6 volumes, que é branquinho, o de 5 e o de 35 volumes possuem pigmentação violeta. Ou seja, o de 5 volumes, por exemplo, quando você adiciona um tonalizante, você conta não apenas com a cor que está no tonalizante, mas com a adição da pigmentação desse revelador. Então, é um produto muito bacana, que tem muitos cabeleireiros que se adaptam e usam com muita eficácia. E eles, tanto de 5 quanto de 6 volumes, são dedicados ao uso com tonalizantes, ou os tonalizantes, ou a série Special Plus. Já o 35 volumes, você vai usar com descolorante. Esse é ideal para aquele cabeleireiro que está acostumado a usar com 40 volumes na descoloração. Porque com o 35, você consegue praticamente a força, a velocidade de 40 volumes, com muito menos lesão, tá bom? E aí nós temos 2 pós descolorantes, o pó descolorante 9 tons e o pó descolorante Complex Nutri. Vamos lá. O pó 9 tons, ele é o nosso pó de maior potencial de clareamento. Tem em sua fórmula um ativo chamado Ormadry. Esse ativo é derivado das algas marinhas e atua como um protetor durante o processo de descoloração. Ou seja, a lesão recebida no cabelo é muito menor. E isso não apenas para o fio de cabelo, mas também atenua os efeitos de incômodo do descolorante no couro cabeludo. Então, o pó 9 tons tem um excelente poder de clareamento, além de, através do Ormadry, oferecer um cuidado aos cabelos durante o processo de clareamento. Além dele, nós temos o nosso pó Complex Nutri, que às vezes você talvez veja a gente falando de pó 7 tons. É um pó que também tem um poder de clareamento muito bom, apesar de ser um clareamento mais suave do que o pó 9 tons. E nesse caso, nós não temos a adição do ativo Ormadry. Ok? Nós temos também um tratamento específico para os cabelos quimicamente tratados, que passaram por colorimetria, que é o tratamento regenerador. Ok? O tratamento regenerador. O tratamento regenerador se trata de um produto especialmente desenvolvido para tratar os cabelos em situações extremas. Um cabelo que acabou de passar por uma descoloração, um cabelo que de repente está fragilizado, quebradiço, emborrachado, não à toa que nós o chamamos de SOS capilar. Esse é um produto que de hidratação, potencial de 0 a 10, 10.
Nutrição, potencial de 0 a 10, 10. Reconstrução, potencial de 0 a 10, 10. Estamos falando de um produto extremamente potente quando o assunto é tratamentos capilares. E por que nós temos tanto tratamento concentrado em um único produto? Porque se destina a um tratamento SOS, um produto que realmente é capaz de regenerar a fibra capilar instantaneamente. É importante que você entenda que esse é um produto dedicado aos cabelos que possuem essa necessidade. Porque se você hidrata um cabelo demais, o máximo que vai acontecer é ele ficar pesado. Então você lava e ele já volta ao normal. Agora, se você nutre ou reconstrói um cabelo em excesso, pode ser que ele dê o que a gente chama de efeito rebote, que é quando o cabelo rejeita o resultado. Então, por ser um produto tão eficaz em tratamento, muitas pessoas utilizam ele em cabelos que inclusive nem estão precisando. E aí você vai perceber que quando aplicado em um cabelo que não tem as necessidades de nutrição, de reconstrução, o resultado não é tão interessante. O resultado realmente se torna incrível quando há necessidade de hidratação, nutrição e reconstrução. E essa deve ser a orientação passada ao cabeleireiro. O regenerador é um produto indispensável para todo salão de beleza, que inclusive serve como esse SOS capilar. Quando o cabelo emborracha, fica quebradiço, não há produto melhor para essa regeneração, ok? E aí nós temos os nossos produtos tonalizantes de pigmentos diretos, que são os Light Colors. O Light Color, ele é um procedimento, um tonalizante de pigmento direto, ou seja, não precisa de água oxigenada. Basta aplicar o tonalizante no cabelo, que aí o cabelo já é tonalizado de maneira direta. Nós temos 7 cores desse tonalizante: rosa fúcsia, marsala vinho, o red, que é o vermelho, que antes tinha nomenclatura ruivo e agora nós trocamos para red, porque ele realmente é vermelho e algumas pessoas confundiam o ruivo com red. O cobre intenso, que é mais laranja, o chocolate, o platinum e também o azul. Qual é a forma de uso desse produto? Basta aplicar nos cabelos secos ou úmidos e deixar uma pausa de 20 minutos. Depois disso, é só você hidratar o cabelo com ampola aminodose, por exemplo, e o resultado é sensacional. O que você precisa se atentar em dizer para o cabeleireiro? Que as cores azul e platinum, o cabelo precisa estar descolorido até o fundo de clareamento 10. O que é um fundo de clareamento 10? No momento da descoloração, o cabelo não pode parar no laranja, não pode ficar amarelo, ele tem que ficar bem branquinho. Então tem que descolorir o cabelo até ficar bem branquinho, ou seja, fundo de clareamento 10. E aí sim, aplicar o tonalizante ou azul ou prata. O rosa fúcsia você precisa descolorir até num fundo de 8, então se o cabelo chegar no amarelo alaranjado, já fica bom para aplicar o rosa fúcsia. E as demais cores, basta aplicar num cabelo que esteja, por exemplo, desbotado. O marsala vinho, pega um cabelo que está meio marsala desbotado, meio vermelho desbotado, que fica ótimo. A mesma coisa com marrom, com cobre e com chocolate. O tonalizante Light Color é a base de sericina, tem sua formulação sericina. A sericina é extraída do processo de produção da seda, do bicho da seda, sabe? Sendo assim, esse produto oferece um tratamento muito intenso, um brilho incrível aos cabelos. De forma que, ao usar o Light Color, você tem um resultado não apenas de cor, mas também de tratamento aos cabelos. É um tratamento que colore ou uma coloração que trata. Além da possibilidade, da facilidade de usá-lo sem água oxigenada. Esse produto se aplica puro, já vem pronto para o uso. Não se necessita aplicar com oxidante. Enfim, Light Color é essa linha de tonalizantes que oferece tanto cores mais fantasias, como é o caso do azul, do rosa fúcsia, como também cores mais comerciais, como marrom, vermelho, cobre. Também é importante você saber que essas cores podem ser misturadas entre si, criando novas cores. Ao misturar, por exemplo, marsala vinho com azul, você tem um tom de roxo lindo. O rosa com azul te dá um roxo mais claro e mais vivo. Eu quero fazer a mistura do cobre com o marrom, te dá um tom de canela, que é um marrom acobreado. Você pode criar novas cores misturando esses produtos entre si, ok?
Além disso, temos também os novos tonalizantes. Os novos tonalizantes são produtos sem amônia, usados com o nosso OX de 6 volumes na proporção 1:2, que oferece tonalização, tratamento, um produto livre de amônia que não tem risco de abrir a cor de fundo. Sem dúvida, um produto que o seu cabeleireiro vai se interessar em muito. Nós temos 10 novas cores de tonalizantes, a cor 1.0, 4.0, 5.0 e 6.0, que são as cores naturais, além do 6.1, que é acinzentado, 2 tons de marrom, 4.7 e 6.7, 7.3, que é o tom mel, que fica lindo para mechas, 10.89, que é o loiro claríssimo pérola, e também a cor 6646, que é o vermelho cereja. Ou seja, nós temos nesses novos tonalizantes uma gama, uma série de cores fantásticas que com certeza atendem aí a necessidade do cabeleireiro. Adicionando aqui também o 911 e o 989, são 12 cores aí dos nossos tonalizantes. Lembrando que eles são usados na proporção 1:2 com o nosso AX de 6 volumes. E o regenerador, que é esse tratamento tão incrível, também tem a sua versão home care, com shampoo, condicionador e máscara, tá bom? Então, o tratamento que a cliente faz no salão pode ter manutenção em casa. Quando a cliente desejar quando ela fizer, por exemplo, uma química de coloração no cabelo no salão, é essa química, esse kit home care que o cabeleireiro vai indicar para a cliente usar em casa. Ou seja, se o cabeleireiro perguntar assim para você, que produto você tem para manutenção dos cabelos coloridos, para o cabelo quimicamente tratado? Estamos falando da linha regenerador, porque essa linha é a linha pós-color, pós-química e para manutenção da cor. Uma linha composta de shampoo, condicionador e máscara. Dessa forma, nós temos então na nossa linha de colorimetria uma vasta gama de produtos e uma linha completa para soluções em colorimetria para os cabeleireiros. São colorações, tonalizantes de pigmentos direto, oxidantes variados, tanto os oxidantes tradicionais de 10, 20, 30 e 40 volumes, como também oxidações diferentes, como 5, 6, 35 volumes. Nós temos o Light Color, que é esse tonalizante que não precisa de oxidante. Nós temos dentro da cartela de cores uma série de cores, desde colorações permanentes, vermelhos especiais, super clareadores, mixtons, tonalizantes, buster de clareamento 00S, uma linha realmente muito completa. Temos 2 pós descolorantes, o pó 9 tons, o pó descolorante Complex Nutri, que é o nosso pó 7 tons, o pó 9 tons com ativo Orma Dry, derivado das algas marinhas. Além disso, o nosso tratamento regenerador. Então, você percebe que dentro da linha colorimetria, nós temos soluções variadas para as mais distintas situações. E é claro que nessa aula você não vai conseguir sanar todas as suas dúvidas, mas o que eu desejo é que você estude cada vez mais colorimetria, porque a colorimetria, sem dúvida, será a matéria que mais vão requerer de você. Com certeza os cabeleireiros têm muitas dúvidas nessa área, e quanto mais você souber, melhor preparado você estará para atendê-los. Mas eu espero que com essa aula sobre colorimetria você já possa melhorar os seus resultados de forma que você se prepare melhor para atender melhor os seus clientes. Nos vemos na próxima aula. Até lá!